Bom dia a todos. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, seguinte a palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos dá nesta manhã de ir à tua casa, poder ler a tua palavra, na certeza de que o teu Espírito Santo dura cada momento de explicação, e por isso nós pedimos ao Senhor que continue conduzindo a nossa escola dominical, cada classe, através da tua palavra, que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, também nas nossas crianças, nossos adolescentes. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos abençoando, falando ao nosso coração para entendermos a tua vontade e fazermos assim o teu querer em todos os nossos dias. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, certa vez eu ouvi uma expressão, talvez você já tenha conhecido, de um pregador que nos nossos dias é muito famoso, muito conhecido, onde ele se volta então para o seu público e ele, durante a sua ministração, diz: bom, quando você chega no Novo Testamento, você observa que Jesus é o centro do Novo Testamento. Porém, de Jesus, você é o centro. Ele então começa a discursar, lembrando aquelas pessoas, o quanto elas eram importantes diante de Deus. E nessa afirmação, dizer a elas que tudo o que Jesus Cristo fez era por causa das pessoas, dos pecadores. Ele então afirma: o centro de Jesus é você. Tudo o que ele fez é por causa de você. Quem concorda com essa afirmação? Levanta a mão. Você é o centro de Jesus? Tudo o que Jesus fez foi por você? Sim ou não? Quem discorda, né? Quem quer concordar não vai levantar, né? Tô vendo. Quem discorda, levanta a mão. Alguém discorda? Não discorda também? Discorda? Mais alguém? Ninguém? Nem arrisca sim nem não. Esse pregador, ele é muito famoso hoje. Ele se chama Dave Leonardo. Ele, entre outros pregadores, tem sido considerados os pregadores coaches do nosso tempo, que falam exatamente como um coach fala, ou seja, infla o ego da plateia para que a plateia esteja com ele em todos os momentos, Então, se eu falo para você hoje que você é o centro de Jesus, que tudo que Jesus fez por você era por você, você vai embora daqui hoje achando que você é o melhor, A melhor coisa do universo. Quando você olha para as Escrituras, você começa a observar que ela não fala isso.
ela não fala desta forma sobre a missão de Jesus. Não estamos dizendo aqui que o que Jesus fez não atingiu a sua vida, mas que tudo o que ele fez foi por causa de você. Aí você olha para as Escrituras, você lembra o próprio apóstolo Paulo falando sobre Jesus, falando sobre o pecador, falando então quem nós somos, o próprio Jesus dizendo que ele veio para fazer a vontade do Pai, para agradar ao Pai, não por nós. E esse é um dos exemplos de afirmações que estão aparecendo nas mídias hoje, que tratam então de heresias, ou seja, pessoas que estão dizendo coisas que a Bíblia nunca diz. Estão então criando doutrinas que não tem base na palavra para poder afirmar, e as multidões estão indo atrás, né? Você olha hoje aí não sei se eu posso chamar de culto, até parei para pensar agora. Nessa momento que o David Leonardo está falando, né? Quantas pessoas estão ali? E entre outros, você encontra nos nossos dias. Então as pessoas estão indo atrás deles. Mas é interessante pensar que você ficou em dúvida em alguns momentos, né? Você que não levantou a mão, para mim você está em dúvida, né? Nem para sim, nem para não. Por quê? Porque a gente está todo o tempo, nós temos falado isso na nossa escola dominical, está todo o tempo fazendo teologia. Lembra que nós comentamos isso em outros momentos sobre alguns assuntos específicos? Você precisa puxar da sua mente todo o conteúdo bíblico que você tem para você, então, dialogar com o que está sendo dito, com o que está sendo ofertado. Então, eu joguei para vocês uma expressão e você buscou tudo aquilo que você já aprendeu para você responder sim ou não. Se você não conseguiu dizer sim nem não, é porque tem alguma coisa aí que está faltando para você direcionar e afirmar com toda certeza, né? Para você dizer isto é verdade ou isto é mentira. E é interessante então que esse tipo de posicionamento não é só você e eu que temos que dar, né? A história nos mostra que todos os cristãos ao longo de todos os tempos tiveram que lidar com questões nas quais eles precisavam entender, bom, isso aqui é bíblico ou não? Isso é a vontade de Deus ou não? Existem algumas afirmações na palavra que você vê, então, que são muito claras, né? Você vê ali, por exemplo, carta de João, dizendo Deus é amor, né? Não tem como você questionar isso. Mas existem algumas questões doutrinárias que você vai um pouco mais a fundo, que você precisa, então, de uma interpretação mais ampla de toda a Escritura, de discussões, para que você possa chegar, então, num resultado. E a história mostra para nós que isso já aconteceu. E aí você tem, então, uma base toda para você hoje chegar aqui, sentar no banco de uma igreja chamada presbiteriana, que tem uma doutrina muito bem direcionada, na qual você crê. A isso nós podemos chamar até de tradição. Alguns criticam isso. Dizem, não, a tradição tem que ser tirada, porque o que nós então temos que estudar é apenas a palavra. Então vamos tirar tudo que é tradição, né? E aí, a maior parte das vezes é adolescente, é jovem que se levanta para falar, não, isso daí é tradição, isso daí é coisa dos antigos, e nós temos que descartar isso para modernizar as coisas, para atualizar a igreja, para atualizar o que está sendo ensinado. E aí você olha então comigo, uma afirmação como essa que você encontra hoje multidões seguindo, e o ensino de mais de 2000 anos, que já se passou, né? Desde que Cristo, então, veio. Aí você pega comigo e tira isso. Tira 2000 anos de estudo, 2000 anos de história. E aí você começa a estudar agora a Bíblia, sem essa bagagem toda. Aí você vai ouvir alguém falando que você é o centro de Jesus. O que é que você vai fazer? Você não tem bagagem para você dialogar com isso. Você não consegue argumentar com essas pessoas, por quê? Porque você nunca parou para olhar para a história, para ver o que é que eles já discutiram. O que é que eles já aprenderam? Ou o que é que eles já erraram, né? Para poder, então, corrigir. Então, nós precisamos pensar hoje qual a importância da tradição na nossa vida como igreja. E até onde ela pode ir para influenciar a sua fé, ao ponto que você não venha, então, abandonar a Cristo, nem abandonar a verdade das Escrituras, né? Então veja que no tempo dos apóstolos você vai
se deparar com algumas situações. Eu queria que alguém abrisse para nós na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Essa é a leitura dos versículos de 1 a 3 para nós, por favor. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 3. Alguém lê para nós, por favor? Então vejam só, nesse trecho o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma instrução para os irmãos da igreja de Tessalônica. Há um assunto que ele está tratando aqui nesses 3 versículos. Você pega então o versículo de número 2, logo no final ele: como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Alguns irmãos na igreja de Tessalônica acreditavam, inclusive, que Jesus já tinha vindo. Já tinha voltado. Até que em alguns momentos Paulo vai falar sobre o trabalho que alguns haviam deixado, que eles falaram, bom, agora já não tem mais por que nem trabalhar. E as 2 cartas Paulo traz esse assunto. A igreja, no seu dia a dia, acreditando que Jesus já havia voltado. Então veja, eles precisaram o quê? Buscar todo o ensino dos apóstolos para discutir com isso. E as cartas, elas serviam para isso, para orientar de acordo com os erros que as igrejas tinham. Você observa em vários momentos as posturas dos irmãos que precisavam ser corrigidas. A igreja de Corinto tinha vários problemas de divisões entre eles. Eles se levantavam com posturas, as quais então Paulo escreve as cartas para orientar eles. Então veja, falar que Jesus Cristo já veio, ou já levou a sua igreja, heresias que Paulo estava então reorientando a igreja para que ela pudesse voltar ao caminho. Então não é do nosso tempo a necessidade de você dialogar com aquilo que está sendo dito, com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está vendo as pessoas acreditarem. Isso é desde sempre. Desde o tempo então dos apóstolos, você já encontra a igreja do Senhor tendo que criar a doutrina a partir do que foi ensinado por Jesus. Ou seja, eles foram elaborando a teologia que nós temos hoje. Você, para chegar ao ponto então de dizer que você é presbiteriano, por trás disso existe uma afirmação teológica. Você não diz sou presbiteriano e você se comporta como um assembleiano. Não, tem uma doutrina por trás. Existe um ensino aí que foi feito ao longo dos séculos até chegar aos nossos dias e você falar, não, eu sou de uma igreja que é presbiteriana. Então não foi algo por acaso que aconteceu, há um estudo, né? Porque você vê ao longo de todo o tempo pessoas se levantando no meio da própria igreja para falar então essas heresias, né? Afinal de contas, para surgir o assunto que Jesus já havia voltado, né? Já tinha acontecido a segunda vinda, isso só pode ter vindo no meio da própria igreja, né? E você vê então a carta de Pedro, lemos no começo, nós vemos então ele dizer que vão do meio da igreja, da mesma forma como surgiram então os falsos profetas, vão surgir os falsos mestres que dissimuladamente vão introduzir no meio de vocês falsas doutrinas, heresias destruidoras, ao ponto deles se afastarem da verdade sobre Cristo Jesus. Então, no tempo dos apóstolos, nós tínhamos diversas pessoas que estavam ali tentando entender a teologia e ao invés de elas irem para a palavra do Senhor,
para aquilo que os apóstolos estavam passando, do que Jesus então havia os ensinado, eles tentavam criar pela sua própria mente e as heresias começavam a surgir. A palavra do Senhor vem chamar então essas pessoas, ou esses que trazem os ensinos errados, até dos anticristos, que você tem então ao longo de toda a história. Não a figura do anticristo, mas várias pessoas que se levantaram contra Jesus, que trouxeram então doutrinas que estavam totalmente avessas aí às Escrituras, né? Eu não sei se os irmãos vão se recordar, mas Atos, que nós estudamos no último domingo, Atos capítulo 15, nós tínhamos então ali uma doutrina que estava sendo ensinada. Alguém pode ler para nós de novo, por favor? Atos capítulo 15, versículo 1, de novo porque nós estudamos no domingo já, só para refrescar um pouco a sua memória. Atos capítulo 15, versículo 1. Isso. Olha a afirmação que as pessoas então na igreja primitiva estavam fazendo. Pessoas do meio, de forma dissimulada, estavam tentando levar os outros a entender que se eles não passassem o rito da circuncisão, eles não seriam salvos. É uma verdade isso? Não, é uma heresia. E você vê então uma discussão que começa a acontecer então em Jerusalém, para que eles possam definir o que é que nós vamos fazer com os gentios, que não passaram pela circuncisão, não conhecem a lei de Moisés, mas estão chegando à igreja. E aí nós vemos a orientação então de Pedro, de Tiago, de Paulo, de Filipe, que estão ali naquele momento em Jerusalém, para ter juntos o que é que o Senhor então iria direcionar. E eles mostram então salvação apenas pela graça. Então essa discussão, o que é que eu vou pensar sobre este assunto que este pregador está levantando, que este pastor está dizendo? Eu preciso então ter bagagem suficiente para eu poder então dialogar com isso e eu não me perder naquilo que eu posso então falar para os outros ou viver para o Senhor. Porque ao momento então que alguém começa a acreditar que será arrebatado antes da segunda vinda de Cristo, se essa pessoa começa então a acreditar nessa linha de raciocínio e ela passa isso para o outro, porque ela encontrou um versículo bíblico que dizia algo parecido, esse vai passar para o outro, vai passar para o outro, e assim vai indo, e você se afasta de uma doutrina, de uma linha doutrinária, acreditando então que a igreja vai ser levada por Cristo antes da segunda vinda de Cristo. A doutrina do arrebatamento, onde Paulo também vai questionar, vai criticar, porque essa era uma das posturas da igreja de Tessalônica. Ou seja, ele chega a dizer, vai haver apenas um momento. O momento, a vinda, a segunda vinda de Jesus. Então não existem não existem dois momentos onde a igreja vai ser levada. Apenas um momento, onde todos os eleitos subirão aos céus, dos quatro cantos, e aí então serão reunidos, transformados, e toda aquela narrativa, todas as instruções que nós vemos de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, sobre a ressurreição, há um momento só. Então veja, se um de nós aqui começa a levantar uma falsa doutrina, porque eu achei que isso era interessante, e eu ensinei alguém, ensinei o irmão que estava chegando na igreja agora, que ainda não tem muita base, e ele passou para o outro, nós vamos começando então a criar uma heresia. E assim se formam muitas seitas. Você já ouviu falar de igrejas que surgiram de pessoas que saíram do meio presbiteriano. Estão por aí afirmando que a salvação agora não é em Jesus, é só na igreja deles. Saiu do meio presbiteriano. Aí você fala assim, mas por que essa pessoa então chegou a esse ponto? Porque ela não valorizou aquilo que a tradição construiu para ela. Aquilo que a história da igreja já fez e traz para nós uma base para nós podermos discutir. Porque você pode chegar e falar assim, olha, ninguém nunca na história interpretou dessa forma.
Você tem que levantar um ponto de dúvida aí, porque se ninguém, em 2000 anos de história, interpretou a palavra do Senhor desta forma, será que nós estamos certos a interpretar ela de forma diferente? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós estamos dizendo aqui que todos os homens que discutiram as doutrinas ao longo da história, eles estão completamente certos em tudo, são perfeitos, que nunca erraram, não é isso? Mas é que existe uma história. Então você pega isso no tempo dos apóstolos, né? As escrituras trazem para nós vários momentos onde as heresias estavam surgindo entre os irmãos, e eles acreditando passavam uns para os outros. Paulo precisava chegar e instruir eles através das cartas, para que eles voltassem à verdade, para eles não começarem a criar outras religiões, né? Porque daí você se afasta do cristianismo, você se afasta daquilo que Cristo ensinou da salvação pela graça. Aí você encontra no Novo Testamento os saduceus, uma seita religiosa que caminhava junto às multidões, que estava ouvindo os ensinos de Jesus, mas que não acreditavam então na ressurreição. Eles não acreditavam nisso. Aí por isso você vê então Paulo falar na segunda carta aos Coríntios sobre a segunda vinda, a ressurreição dos mortos, o dia do juízo. Então algumas pessoas distanciavam-se da verdade e começavam a criar outros grupos. Isso nós então precisamos pensar com muita atenção, porque senão daqui a pouco, eu e você podemos ser os criadores de uma nova seita do nosso tempo. Mas você fala assim, mas eu não tenho bagagem teológica para criar uma igreja, uma seita. É aí que está o problema. Porque se você não tem bagagem teológica e bíblica para você dialogar, mais fácil ainda para você inventar outras coisas. Para você criar doutrinas da sua cabeça. E você então começar um movimento novo, revolucionário, né? Como é o que parece que muitos desses pregadores que surgem aí abrem igrejas, né? E muita facilidade, como se eles fossem os donos da verdade. Ninguém nunca falou isso, porque talvez não seja verdade, né? Por isso que ninguém nunca falou. Então você vê essas seitas já surgirem lá no tempo dos apóstolos, começarem ali a igreja de Corinto. Nós temos algumas dificuldades entre eles. Alguém lê para nós 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, por favor. O apóstolo Paulo observou que na igreja de Corinto existiam divisões, tinham grupos, partidos, né, como ele está dizendo aqui nesse texto. E ele observa então que essa era uma postura dos irmãos, né? Ele está chamando aqueles ali então de irmãos, e logo em seguida ele vai direcioná-los para a instrução ali na questão da ceia, pela postura que eles estão tendo de forma errada na igreja. Algumas pessoas então estavam fazendo isso, criando divisões, grupinhos pequenos com doutrinas novas. Se você for pensar então numa postura dessa, que surja no nosso meio algum de nós e comece então a dizer algumas coisas diferentes, né? Da igreja, da doutrina presbiteriana, da doutrina reformada, daquilo que a igreja evangélica diz há muito tempo, e você começa a ver então essa pessoa fomentar divisões. Então vamos criar um novo grupo, vamos criar uma nova igreja, vamos criar um novo movimento que vai ser revolucionário, né, para essa cidade. O que é que você faz diante dessa pessoa? Como é que você se relaciona com essas pessoas? Ou o que é que a Bíblia diz para você fazer com elas? Como é que nós nos comportamos com alguém que ensina contra a palavra de Deus? O que Romanos 16, 17 diz para você fazer com essas pessoas?
afastar deles. Porque você continua então vendo aquela pessoa que está ensinando ali uma doutrina contra a salvação pela graça. Ela está no meio da igreja. E essa pessoa não ouve essa instrução. Ela não ouve a verdade. Você tenta orientar, ela não escuta, ela não entende. Ela está criando um movimento. Então você precisa tomar uma postura diante disso. Porque essas pessoas existiram ao longo de todos os tempos e muitas delas não se afastaram daquilo que elas achavam que era verdade. E chega ao ponto então, da igreja retirar essas pessoas pelo ensino errado delas, pelo não arrependimento dessas pessoas diante da verdade das Escrituras. Então nós precisamos saber, nós precisamos então tomar uma posição. Eu não posso então continuar nem acobertando esse tipo de ensino, né? Porque se você conhece alguém que está no meio da igreja levantando outras doutrinas, você precisa levar isso para a liderança da igreja para que essa pessoa seja tratada, porque senão outros movimentos vão começar a surgir e você tem que se posicionar diante daquela pessoa. Mostrar a ela no que você acredita. Por isso você precisa saber o que é que você acredita. Qual é a doutrina que você acredita? O que é que está direcionando os seus pensamentos, que faz você então criar a teologia no dia a dia, né? Que você está ali, todos os momentos, você está em casa, tem uma situação, você está fazendo teologia, porque a Bíblia está movendo você, a palavra de Deus te move a tomar decisões, a falar de certa forma, a escolher isto ou não escolher aquilo, você está fazendo isso todo o tempo. Então você precisa definir o que é que você acredita. Qual é a doutrina que está na sua mente, no seu interior, que está direcionando a sua vida? Porque senão vai se levantar alguém no meio da igreja, vai começar a trazer aí ventos de doutrina que passaram por ela, e ela vai passar para você, ela vai ser levada e você vai junto. É por isso que nós precisamos então voltar às Escrituras. Mas veja então que o apóstolo Paulo, quando ele diz na carta aos Coríntios sobre a presença de partidos naquela igreja, ele diz que através dos partidos o Senhor usou aquelas pessoas para mostrar quem realmente era a igreja de Cristo e quem não era. Foram vistos então, através da postura deles, quem realmente acreditava na salvação pela graça, quem realmente seguia só a Jesus Cristo, ou quem estava seguindo a homens, que eram outros partidos que estavam sendo criados ali. Ou seja, as heresias que elas surgem, elas são negativas ao ponto de que elas podem influenciar a sua vida, a vida de qualquer irmão para longe de Cristo, mas Deus usou isso. Porque na história, quando essas pessoas se levantaram, Deus usou essas doutrinas para que a igreja pudesse discutir sobre isso e entender o que eles acreditavam e qual caminho eles iam seguir. Quando você olha então Atos capítulo 15, a reunião em Jerusalém, ela só aconteceu porque os judaizantes se levantaram e disseram: aquele que não se circuncidar não será salvo. E eles então definiram: não, a salvação é pela graça somente. Então essas discussões começaram a surgir ao longo da história, a partir então desses momentos. Então veja, Deus usou estas posturas para despertar a igreja, para que a igreja pudesse então entender qual é a verdade e permanecer cada vez mais firme na palavra do Senhor. Você encontra então alguns momentos na história, como no século III, onde Sabélio, ele veio afirmar então que quando você fala em Pai, Filho e Espírito Santo, no entendimento dele, isso era apenas manifestações de um Deus. Que Pai, Filho e Espírito Santo não eram Deus, algo que ele começou a pensar por si mesmo. Você encontra então mais à frente, depois, no século IV, Ário, dizendo que Jesus não era Deus, mas Jesus era a primeira criatura do Pai, a primeira criação do próprio Deus.
Aí você tem no século V, você tem então Pelágio dizendo que todos nós, mesmo com o pecado de Adão, todos nós nascemos com uma facilidade tanto para o mal quanto para o bem. Você escolhe qual caminho você vai seguir. Então veja, pessoas que ao longo da história se levantaram para afirmar algo que elas acreditavam, e a história nos mostra que a igreja se levantou para discutir esses assuntos, para definir então o que é Trindade. Se existe base bíblica para você falar sobre a Trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo, ambos são Deus, e não manifestações de um Deus. E você encontra então base nas Escrituras para dizer que nós nascemos pecadores, inclinados para fazer o mal, inclinados para fazer a vontade da carne, corruptos de forma completa, sem qualquer inclinação para fazer o bem. Você encontra então as Escrituras nos ensinar que Jesus não foi criado por Deus. Não é criação, criatura igual a mim e a você. Jesus é Deus, eterno. Então, a partir do momento que essas pessoas levantaram essas heresias e movimentaram pessoas para seguir elas, Deus usou esses momentos para que a igreja discutisse esses assuntos. Vamos então definir o que é a Trindade. Quem é o Pai, Filho, Espírito Santo? Qual é a função de cada um deles? Quem é Jesus? O que é que Jesus então fez na história? Como é que Jesus agiu para nos salvar? Então, ao longo de toda a história, Deus usou esses momentos com as heresias, por mais que elas tragam então uma influência negativa para a igreja, mas Deus usou isso para então despertar o povo dele, para que eles pudessem ter a sua própria vontade. E por isso, a história da igreja, ela nos mostra que foram definidos alguns credos, afirmações, confissões de fé, nas quais então hoje nós temos base para olhar, estudar e dizer: a história já então discutiu entre as reuniões dos grandes teólogos para chegar então e afirmar o que nós podemos então dizer que está escrito neste credo. Você conhece o credo dos apóstolos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um credo, uma afirmação que surgiu por volta do quarto século, está trazendo de forma reunida, resumida também, aquilo que os apóstolos ensinaram. Então você pode se perguntar assim: bom, mas eles então definiram isto em um certo momento que era necessário então sistematizar, dizer o que é que nós cremos. Aí você pode perguntar assim: mas existe base bíblica para que a igreja ao longo da história criasse esse tipo de afirmação, esse tipo de confissão? Nós não estamos fugindo das Escrituras, criando outros lugares para nós nos embasarmos? E aí você olha a própria Escritura nos mostrar que alguns ensinos, eles foram passados para que fossem repetidos, para que fossem ensinados de geração em geração, até de forma sistemática e decorada, para que a igreja nunca se afastasse disso. Então você vê alguns momentos na história bíblica que esse tipo de postura aconteceu. Alguém pode ler para nós Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, por favor? Deuteronômio capítulo 6, 4 e 5. Isso. O que é que o texto continua dizendo a partir daí? Esta é a afirmação. Esta é a verdade que o povo de Israel não deveria então abandonar em nenhum momento. Na sequência ele diz: ensina os seus filhos.
Tu inculcarás isso na mente dos filhos, né? Ou seja, ele está falando para que eles repetissem isso, quando estivessem sentados, deitados, caminhando. Então veja, há um credo, há uma afirmação sobre a verdade de Deus, que está sendo passada a este povo, que eles deveriam então repetir. Geração em geração, eles ensinaram isso. Você vai encontrar referência então nos Salmos, dizendo que nós conhecemos a verdade das maravilhas do Senhor, porque foi ensinado pelos pais aos filhos de geração em geração. Então você encontra ali um dos exemplos, onde há uma doutrina que foi sistematizada a apenas um Deus. E essa doutrina ela foi repetida para as gerações, ensinada pelos judeus para os filhos, as gerações que vieram, e assim chegou até as nossas mãos, pelo ensino deles. Primeiro era o ensino oral, depois começou a ser escrito e registrado. Então você vê esse um dos momentos, né, de que um credo ele foi criado. E a história da igreja, então, ela também usufruiu desta prática de sistematizar a doutrina para poder então ensinar às novas gerações, e eu e você termos hoje onde buscar referência, para nós termos então onde nós podemos de forma mais rápida encontrar direção para aquilo que nós acreditamos, né? Talvez você possa ter vivido em algum momento da sua história a dúvida se Maria, quando teve Jesus, né, no nascimento de Jesus, se Maria realmente ela era virgem naquele instante. E se você foi alguém que estudou o credo apostólico na sua infância, se você teve alguém que te ensinou na igreja o credo apostólico, você começa a trazer à memória, e ele afirma isso. Ele afirma sobre a criação de Deus, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a sua ação. Então, isso traz na sua mente um ensino com mais rapidez, mais facilidade. Não, está isso no credo apostólico. E de onde foi tirado isso? Aí você tem que se lembrar da história. Quando você conhece então aquilo que aconteceu na história, as discussões que a igreja trouxe sobre alguns temas, aí você começa então a entender que o que você acredita hoje não é algo que foi inventado pelos homens, não. É algo que foi discutido de forma muito séria e definido, rejeitando algumas afirmações, algumas doutrinas, para que você e eu pudéssemos chegar hoje e dizer, não, nós somos presbiterianos, reformados, e nós temos a nossa doutrina baseada nas Escrituras. Tudo que nós cremos está nas Escrituras. Você que é presbiteriano, você crê na doutrina da eleição. Talvez você tenha dificuldade de explicar a doutrina da eleição. Mas você é presbiteriano, você está afirmando que você é reformado, você está afirmando então que quem escolheu desde antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos foi o próprio Deus, e não é você que escolhe hoje. Não é você quem define pelas suas ações se você vai para o céu ou não. Foi Jesus, então, quem pagou o preço. Então veja, isso tem uma base para você então chegar e afirmar. Todo um estudo ao longo de toda a história para você chegar então hoje e dizer, não, nós acreditamos desta forma e não daquela forma. Como outras igrejas vão afirmar, existem outras linhas doutrinárias, né? Se você frequentar uma Assembleia de Deus, você vai para outra linha doutrinária. Se você frequentar uma igreja quadrangular, você vai para outra linha doutrinária. Se você frequentar então uma igreja presbiteriana independente, você vai para outra linha doutrinária. Então você precisa entender onde é que você está, o que é que você crê, para que você possa defender a sua fé a partir então daquilo que as Escrituras te ensinam, que é então aquilo que você traz, direcionando o seu dia a dia, direcionando as suas ações e as suas palavras, para que as heresias não te levem para longe de Cristo. Para que você não precise então discutir de novo quem é Jesus. Isso já aconteceu ao longo da história. Nós temos aí então em 323, eu vou mencionar aqui alguns concílios que aconteceram. Nós falamos aqui sobre aquilo que aconteceu em Jerusalém.
Nós temos ali uma reunião ou um concílio de Jerusalém, onde eles discutiram sobre a entrada dos gentios na igreja e a salvação pela graça e não pelos ritos judaicos, né? E você tem então ao longo da história outros concílios, outras reuniões da igreja, onde alguns assuntos eles foram então discutidos. No concílio de Niceia, em 325, então eles discutiram sobre as naturezas de Jesus, se Jesus havia sido criado ou se Jesus havia sido gerado pelo Pai. Porque há uma diferença em você afirmar isso. Eles começam então a questionar, mas Jesus é Deus ou não? Jesus é Deus ou Jesus é homem? Quando você olha para a Bíblia, você encontra então Jesus andando com as pessoas, tendo fome, chorando. Isso afirma o que para você? Que Jesus, assim como você e eu, é homem. Carne e osso. Aí você pega outra referência, Filipenses. Paulo diz então que ele abriu mão de sua glória e encarnou em forma humana. Homem. Aí você começa a pensar, mas se ele abriu mão da glória dele, será que isso significa que ele não era Deus quando ele estava andando? Será que ele voltou a ser Deus quando ele ascendeu aos céus? São coisas que a gente precisa definir. Quem é Jesus? Veja uma resposta que parece tão fácil, né? Quem é Jesus? Né? Semana passada, Paulo trouxe as perguntas da Milena, né? Criança pergunta isso para nós. Quem é Jesus? Jesus era Deus? Ou Jesus não era Deus? E essa discussão, ela aconteceu ao longo da história. Eles também se questionaram sobre isso e o concílio de Niceia, então, foi um dos primeiros que começou a falar sobre esse assunto. A natureza de Jesus, ele tem uma natureza só ou ele tem duas? As discussões começaram a seguir, então, para outros concílios. No primeiro concílio de Niceia, em 325, eles definiram: Jesus não foi criado, Jesus não é criatura, Jesus é eterno. Então a expressão que nós temos a partir do concílio de Niceia para falar que Jesus é o Filho de Deus e explicar isso, é dizer então que Jesus Cristo foi gerado, porque quando você diz que ele foi gerado, você afirma então que ele tem a mesma essência do Pai. Ou seja, ele é eterno, ele é Deus da mesma forma, ele tem poder da mesma forma. Então Jesus não teve um tempo, um momento na história, como eu e você, que passamos a existir. Jesus é Deus. Você encontra a expressão de João, logo no início do Evangelho, falando que o verbo, o Logos, estava com Deus e era Deus. Estava falando de quem? De Jesus. Estava presente na criação. Deus. Aí você vai, veja como isso é complexo, né? Você vai para a Trindade, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Ambos são Deus. Jesus é Deus. E aí uma prova de que Jesus é Deus, nas narrativas, o momento onde Jesus está ali com o paralítico. E qual a expressão que ele diz ao paralítico? O que é que ele diz primeiro para ele? Levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Alguém se lembra? Levanta e anda? Pecados. Porque aí é uma coisa que ninguém conseguia enxergar e definir se realmente tinha acontecido. E a discussão dos fariseus é: quem é esse que está aqui no nosso meio agora, perdoando pecados, sendo que só Deus pode perdoar pecados? O que é que Jesus então mostra para eles? Ele era Deus. Como? Se o mais fácil de enganar as pessoas era dizer que os pecados estão perdoados porque ninguém ia ver, então ele diz: agora levanta-te e anda. Para que eles pudessem ver que ele tinha poder. Mostrando que ele era Deus, capaz de perdoar os pecados. Jesus é Deus e Jesus é homem. O Deus que encarnou em forma humana. Porque se Jesus não fosse Deus, o preço do pecado não seria pago na cruz.
Se ele fosse homem, apenas homem, e não fosse Deus, ele não suportaria o peso dos pecados sobre ele. O efeito do que ele fez na cruz não chegaria até nós, pela fé nele. Ele precisava ser Deus para isso. Mas ele também precisava ser homem. Por quê? Por um só homem, Paulo diz aos Romanos, o pecado entrou no mundo. E por um só homem, o pecado então foi pago. O preço foi pago. Precisava ser um homem para pagar pelo preço. O derramamento de sangue deveria acontecer em um homem. E quem ao longo de toda a história na humanidade poderia fazer, sendo que todos nasceram pecadores? Aí você volta com outra parte do credo, né? Aquele que nasceu da Virgem, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não nasceu como nós, não foi gerado como nós. Perfeito, sem pecado. Então veja, tudo isso faz parte da doutrina que você precisa ter para você dizer quem é Jesus. Mas Jesus, aí vem a criança para te perguntar, Jesus é Deus ou Jesus é homem? Aí você pode dizer para a criança agora, Jesus é Deus e homem. Mas como? Aí você consegue explicar através das passagens bíblicas que eu acabei de mencionar para você. E a história então traz esse tipo de discussão. Isso foi necessário. Você vê então eles discutindo, né, sobre a natureza de Jesus. Jesus era uma pessoa ou duas? Ele era Deus em uma hora, ele era homem em outra hora? Não, ele era uma pessoa com duas naturezas ao mesmo tempo. Não é que em alguns momentos ele estava andando, ele era homem, de repente ele mudava a natureza, né, como se fosse possível mudar uma chave, agora eu sou Deus, agora eu vou mostrar poder. Não, agora eu volto, sou homem. Não, ele era Deus e homem. Em todo o tempo. Ele andou, né, e continua sendo. Porque ele continua, né, com o corpo humano aos céus, ao lado do Pai. Atos capítulo 1 mostra isso, quando ele ascende aos céus. Então veja, são detalhes da doutrina que às vezes nós paramos e pensamos assim, mas Jesus, quando ele voltar, ele vai voltar em espírito? Ou Jesus vai voltar em carne? Alguém poderia começar a falar assim, não, Jesus vai voltar e vai ser só espírito. Ninguém vai ver, porque Deus é espírito. Mas Jesus é o Deus encarnado. Ele ascende aos céus após a ressurreição, quando Tomé toca nele e vê então que ele é carne e osso. Então são doutrinas que nós precisamos entender e a história trouxe isso para nós ao longo de vários concílios. Foram definidos isso. Aí você tem então a afirmação de fé que você tem hoje, porque a igreja ao longo dos tempos começou a elaborar os credos e as confissões. A igreja presbiteriana do Brasil, então, ela segue a confissão de fé que foi elaborada em Westminster. Você pode encontrar um livro onde tem essa doutrina toda compilada em setores, toda sistematizada, né? Segmentada ali, dividida. Quem é Deus, quem é o homem. Isso é importante, então, de nós entendermos para nós podermos saber no que é que nós cremos. Porque os anticristos, não o anticristo, os anticristos que vão surgir, eles ainda tentarão levar você e a mim para longe da verdade. E se você não estiver com o conhecimento embasado no que a história já trouxe, você vai começar a estudar do zero. A teologia que os concílios já definiram. Você vai começar então a pensar naquilo que já existe. Então é importante você estudar a história da igreja, estudar aquilo que os nossos irmãos do passado já fizeram para definir quem é Jesus, qual é a natureza de Jesus, o que é que nós cremos, o que é a igreja, como é que Jesus vai estar quando ele vai voltar. Isso já foi discutido. Então o que é que eu tenho para trazer aos irmãos? Não rejeitem a tradição na sua totalidade. Existem atos, pensamentos, que a tradição trouxe que são extremamente negativos para a igreja. Como, por exemplo, em algum momento na história, um dos concílios, então, definiu que as imagens deveriam estar presentes dentro da igreja. Que os mortos deveriam receber as nossas orações.
E aí você precisa entender, então, o que é que da tradição tem base bíblica e o que é que não. Por isso, estude a palavra de Deus, estude a história da igreja, saiba o que é que a tradição traz, para que você hoje possa bater no peito e dizer: eu sou presbiteriano. O que é que isso significa? Ou eu não sou, né? O que é que você está dizendo com isso? Teologicamente, porque tem uma teologia por trás dessa afirmação. Então, que você possa compreender aquilo que a história já fez, né? Todo o serviço dos nossos irmãos do passado já fizeram, para que você chegue hoje e possa, então, diante de um herege, de alguém que está dizendo que você é o centro de Jesus, e você possa dizer: não, eu não sou. Porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e não a minha vontade. Ele veio para cumprir uma missão. Pela fé que Ele me concede, essa missão então me atinge, me salvando pela graça de Deus. Mas eu sou mísero pecador. Sou totalmente depravado, como qualquer outra pessoa que está nascendo. Não sou melhor do que ninguém. Porque quando você fala que você é o centro de Jesus, você se coloca acima de outras pessoas. Não é o homem que está no centro da história, é Deus. E nós precisamos então entender a palavra, entender o que a história já nos traz, de toda a tradição que foi discutida, para que você possa então dialogar com o que vai surgir, dialogar com o que já está surgindo. Que Deus nos abençoe para que então, em todos os momentos que nós estivermos fazendo teologia, nós estejamos embasados nas Escrituras. Você ler a Confissão de Fé de Westminster, ela está toda embasada nas Escrituras. Cada capítulo, o final de cada tópico, tem todas as referências bíblicas para você então entender de onde eles tiraram aquela afirmação. Se você pega o catecismo, o maior ou breve catecismo, que é a confissão elaborada em forma de perguntas, talvez seja mais fácil para você decorar ou ensinar uma criança. Você tem tudo isso com base na palavra, nada é inventado por homens. Quer dizer então que os catecismos e a confissão de fé, eles são perfeitos? Podem substituir a Bíblia? Não. Eles têm referências ali, né? Para você poder estudar e você entender de onde eles tiraram aquela interpretação. É apenas uma forma sistematizada, resumida, das doutrinas, para que você possa entender. Bom, como é que eu vou entender se Jesus é Deus ou é homem? Olha nos catecismos. Olha na confissão de fé de Westminster, olha a referência que eles trazem. E então olhe nas Escrituras, para você ver de onde eles tiraram isso. É o estudo da palavra que nós precisamos ter então em todo momento, para que você possa dialogar com as pessoas e não ser levado por qualquer vento de doutrina, como acontece com muitas pessoas, infelizmente, inclusive presbiterianos, né? Então, assim, a pessoa nasceu na igreja presbiteriana. Há uma notícia muito triste que eu ouvi há um tempo, e eu fui recordado essa semana, de um pastor presbiteriano que hoje ensina a doutrina católica. Você pode ficar tão espantado quanto eu quando recebi essa notícia pela primeira vez, mas por quê? Se afastou da palavra. Defende hoje com toda a sua força a doutrina católica, completamente contrária à doutrina reformada da igreja presbiteriana, na qual ele era ministro. Então nós precisamos ficar atentos. Nenhum de nós está aqui livre de ser levado pelos ventos de doutrina. Se nós nos afastamos da verdade, se nós não estudamos a história da igreja, não estudamos a verdade que eles já trouxeram para nós, nós podemos nos perder facilmente. Porque é muito convincente a fala dos hereges. Ela vem de forma dissimulada, sutil, ela entra na igreja quando você menos percebe que você está afirmando que você é o centro de Jesus. Então nós precisamos ficar atentos com isso. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, ilumine a nossa mente pelo poder do Espírito para nós entendermos as Escrituras e nós nos mantermos firmes naquilo que o Senhor então tem para nós, para honrarmos a Ele apenas, porque só Ele é digno. Alguém gostaria de comentar alguma questão? Acho que eu já estourei o nosso tempo aqui, né? Bastante até. Alguém gostaria de trazer algum comentário, alguma dúvida? Se quiser fazer algum comentário, a gente aguarda antes de orar. Vamos orar só para encerrar a nossa lição?
As crianças já subiram todas? Falta uma? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por este momento, onde, diante da Tua palavra, nós recebemos esta exortação, este alerta do Senhor para com as nossas posturas em relação às doutrinas que estão sendo levantadas por diversas pessoas, inclusive por aqueles que nós chamamos de irmãos. Nós sabemos, ó Pai, que muitos têm se levantado para, de forma muito sutil, levar a Tua igreja para longe da verdade. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê sabedoria, ilumine a nossa mente, para nós podermos dialogar com aquilo que está sendo ensinado e mantermos nossos pés firmes em Cristo Jesus, mantermos a nossa mente, o nosso coração direcionado sempre pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha nos livrar daqueles, ó Deus, que estão se levantando para ensinar doutrinas que não afirmam a salvação pela graça. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para identificar essas pessoas e, se necessário for, chegar ao momento nos afastarmos delas, como na história da igreja, muitos destes foram feitos, retirados do meio, excluídos do Teu povo, porque defendiam doutrinas que não eram agradáveis ao Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para entender. Que o Senhor nos use, ó Pai, como igreja, para nós mantermos os nossos pés firmes em Cristo Jesus somente. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque temos liberdade para dialogar, para poder aprender a Tua palavra, para recordar, ó Deus, verdades que a história já discutiu, ó Pai. Eu peço ao Senhor que desperte a cada um de nós, para nós podermos responder questões simples sobre quem é Jesus para nós, para podermos ensinar e dialogar com aquilo que tem sido dito por aí. Usa, Deus, a Tua igreja para defender, para se posicionar em meio às heresias que têm sido levantadas, sempre com sabedoria, Deus, com base na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor.